Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, continuando aí sobre povos da antiguidade. E hoje a gente vai ver um pouco sobre os persas, beleza? Então aquele velho esquema, vai para o local adequado, pega o seu material, se organiza direitinho, né? Anota tudo, faz aquela coisa que eu falei, né? Assiste o vídeo, faz as anotações do que tiver no quadro. Depois lê e faz as atividades, beleza? Então se organiza que a gente vai começar a aula. Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai falar sobre os persas. E hoje a gente tem slide, se tem slide, tem ajuda da produção artística da escola. Beleza? O slide hoje também está grandão. Meu povo, se organiza direitinho para a gente começar, tá bom? Então vamos lá. Os persas, produção. Como eu estava falando, nós vamos seguir aquela velha linha, né? Importância do estudo, características geográficas, povos que foram para a região e o que é que eles fizeram. Então vamos começar pela importância do estudo. E aí a importância de maneira geral é toda a contribuição histórica dada por essa civilização para a cultura mundial, tá? Então os persas é uma das culturas que mais contribuíram para a cultura mundial. Então a gente já estuda por causa disso. Isso aí já é de regra para basicamente todas as civilizações que a gente vai estudar. E aí, como as contribuições são muitas, eu resolvi citar aqui algumas delas, beleza? Então, entre as contribuições e heranças históricas vindas dos persas, a gente tem uma grande contribuição aí na arte. A arte persa era muito bacana, digamos assim. E também na administração pública. Os persas foram grandes governantes, grandes administradores. Provavelmente foi um dos primeiros a conseguir lidar, né, com o domínio de várias nações diferentes de uma maneira assim tão organizada ou até mais organizada do que os povos anteriores. E o que eu sempre gosto mais de citar é essa daqui, ó. Foi provavelmente a primeira civilização que organizou o primeiro sistema de correio da antiguidade. De correio, professor, exatamente, de correio. O correio persa era muito conhecido. Como o Império Persa foi muito grande, a gente vai ver mais na frente, o que é que acontecia? Os persas, eles criaram postos, né, que ficavam ao longo do Império. E aí, quando a pessoa precisava levar alguma coisa, digamos assim, quando era necessário levar alguma encomenda, alguma carta, alguma coisa, os carteiros da época, eles levavam, né, digamos assim, a encomenda de um posto a outro. E ali do outro posto já seguia um outro carteiro, digamos assim, um outro entregador, para um outro posto, e assim o produto nunca parava, conseguindo chegar a tempo em qualquer região do Império. Então havia uma locomoção aí muito prática, né? E aí o primeiro sistema de correios da antiguidade. E aí tem um símbolozinho aqui só para exemplificar, digamos assim, só para simbolizar. Beleza? Mas que deu para entender. Produção? Bom, características geográficas. A Pérsia se encontra no planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Possui poucas áreas férteis, então é uma região que não tem tantas áreas férteis, né? Não tem tantas áreas que permitem a produção agrícola, e se localizava em regiões onde hoje encontramos o Irã. Então esse país aqui, a bandeira desse país aqui chamado Irã, é onde hoje está a Pérsia. Inclusive o próprio Irã, antes de se chamar Irã, o nome era Pérsia também. E aí, por causa de questões de mudanças relacionadas à questão política, social, enfim, houve a mudança aí do nome, mas é basicamente o mesmo local, é basicamente a mesma turma, né? Óbvio, não a mesma turma da antiguidade, mas o nome Pérsia ainda perdurou por bastante tempo. E aí, ali o pessoal do Irã muitas vezes eram reconhecidos também como persas ou descendentes de persas, digamos assim. Beleza? Mas enfim, é onde hoje está o Irã, tá? Produção? O planalto do Irã, como eu falei, é uma região montanhosa e desértica, tá? Então é uma região onde não é tão
tranquilo de se produzir, então aí também a relação da necessidade de expansão desse povo. Situava-se a leste da crescente fértil, a gente já falou daquela área que era irrigada por vários rios e que era muito bom para o cultivo, então interessante do Irã, né, nesse caso da Pérsia, é que a crescente fértil, que é o local onde muita gente foi para morar, onde tinha vários rios, né, por exemplo, o Tigre e o Eufrates faz parte desse ambiente chamado crescente fértil, muitos povos foram para essa região, e os povos que vão ser a base do povo persa não foram, né, os persas não foram, eles ficaram ali nessa região mais montanhosa e mais desértica. Veja que não é uma região tão boa de se viver, mas foi ali que eles cresceram e desenvolveram-se. Situada a leste da crescente fértil, entre a Mesopotâmia, como eu falei, e a Índia, né? Entre duas regiões bem importantes e bem produtivas, mas ali os persas estavam nessa região menos acessível, mais inóspita. Produção? Aqui está o mapinha, né? O mapa antigo do Império Persa, né? Então aqui a gente vê que ele é o entreposto, ele é um encontro de várias regiões. Aqui a gente vem de saída para a Índia, aqui a gente vem saída para a Mesopotâmia, aqui a gente tem saída para a Arábia, a gente tem saída para o Egito. Se seguir em frente aqui a gente chega até na Grécia, né? Passa aí pela Anatólia, enfim, tem saída para várias regiões importantíssimas da antiguidade. E foi essas regiões que os persas foram tomando. Então aqui a Pérsia primitiva, né? Perto do Golfo Pérsico e do Mar Cáspio, como eu falei, entre a Mesopotâmia e a Índia, e aqui o auge do Império. O Império Persa dominou isso aqui tudinho. Tudo isso aqui foi domínio dos persas. Os persas conquistaram a Mesopotâmia, conquistaram ali até um pedacinho quase ali da Índia, conquistaram aqui no Egito, conquistaram aqui perto da Grécia, conquistaram coisa pra caramba, né? E aí, conquistaram aqui, aqui é a região onde o povo hebreu vivia, né? A gente não comentou, acho que não mostrou no mapa, mas aqui é onde o povo hebreu também vivia, conquistou essa região também, enfim. Os persas saíram, né, de uma região inóspita para fundar um grande império. E essa região, como eu falei, aqui pelo desenhozinho da pontinha, essa pontinha é essa pontinha. Então aqui é onde hoje está o Irã. A Pérsia é mais ou menos aqui onde hoje é o Irã. Então o centro da Pérsia é aqui, Irã aqui também no mesmo localzinho. Beleza? Bom, produção? Contexto histórico. Ali na região tinham povos de origem indo-europeu, ou seja, povos que migravam nessa região aí, se fixaram, e entre os povos que se fixaram a gente tinha os medos, tá? Não é medo, é medos, né? É um povo, e os persas, que é o que a gente está estudando. A princípio, os persas eram dominados pelos medos, ou seja, dois dos povos que foram ali para essa região, né, viviam por ali e esses dominaram esses. Porém, comandados por Ciro, que era persa, né, os persas dominaram os medos, ou seja, eles saíram do controle dos medos e dominaram, passaram a dominar eles com Ciro, né, que se tornou o rei persa, controlaram a região e formaram ali a base da construção do Império Aquimênida. O Império Aquimênida nada mais é do que o Império Persa, né, sobre o governo de Ciro e os seus sucessores, né, da dinastia Aquimênida. Produção? Bom, os persas começaram um processo de expansão territorial, começaram a dominar outras regiões, como a gente viu, é uma característica desse contexto aí. Ciro se tornou rei dos medos e dos persas após conquistar a cidade de Ecbatana, né? Acho que a pronúncia é mais ou menos essa, Ecbatana, o bárbaro assentado no ar. E aí ele se tornou, né, depois de conquistar essa cidade, o rei de toda aquela região e expandiu o império, e aí começou a conquista. Ele conquistou a Ásia Menor, que é ali pertinho da Grécia, ali pertinho, digamos assim, é onde hoje é mais ou menos a Turquia, pertinho de todas essas regiões que a gente está vendo. Conquistou a Babilônia, a poderosíssima Babilônia. Produção? Depois dele, outros também mantiveram o mesmo padrão de conquista. Seu filho, por exemplo, Cambises, né, conquistou o Egito. Dário I foi outro importante imperador da Pérsia, conquistou a Ásia Central
e ocidental, e o império só fazia crescer. Beleza, produção? E aí, características da organização persa, né, da organização do império. Construir um grande império, né, era um dos objetivos mesmo, era a construção de um império com grandes proporções territoriais. E os persas começaram a conseguir manter um grande controle sobre as regiões dominadas e conquistar mais regiões por causa disso aqui, ó. O que é que acontecia? Diferente de outros dominadores, os persas, quando dominavam a região, eles respeitavam a cultura estrangeira e não impunha, ele não mandava os dominados, né, seguirem suas tradições. Isso aconteceu, por exemplo, com o povo hebreu. O povo hebreu, quando estava dominado com os babilônicos, eles tiveram que se moldar às características babilônicas, apesar de que eles ainda resistiram bastante. Já quando os persas dominaram os babilônicos e, por tabela, também o povo hebreu, que já estava sob o domínio dos babilônicos, o povo hebreu ele teve a permissão de voltar para sua região para reerguer seu templo e sua estrutura, porque os persas eles não impunham as suas tradições para a cultura que eles dominavam. Então eles dominavam o povo, mas ele permitia àquele povo uma certa liberdade. E aí, como é que esses povos ficavam? Primeiro, cobravam dos povos conquistados altos impostos, então esses povos conquistados tinham que pagar impostos, respeitavam as leis também do próprio governador persa e também tinha que mandar pessoas do seu país, né, homens do seu país, para compor o exército persa. Por isso que o exército persa era muito grande, porque o exército persa era feito de persas, mas também de soldados de outros povos. E aí, meu amigo, o exército persa ficou gigantesco, porque já tinha os persas que eram muito, e aí sempre que dominava um povo e esse povo aceitava toda essa situação, né, o exército persa aumentava porque vinham pessoas desse outro povo. Então vinha soldado de todas as regiões, compor o exército persa, e quando esse exército gigantesco ia lutar contra um outro povo menor, o povo menor não resistia. Exceto um povo que a gente vai estudar mais na frente, que foram os gregos. Os gregos, eles vão ser a exceção, porque os gregos eles vão conseguir ter aí grandes embates com os persas, mas isso é uma outra história. A gente vai ver quando for gregos, mas guarda essa informação. Produção? Bom, outra característica, para facilitar todo o processo e o dinamismo do cotidiano persa, estabeleceu-se uma moeda única no período aí de Dário, que foi o Dárico, em homenagem a esse imperador. Houve a divisão do império em 20 províncias para administrar melhor. Dividiu-se em vários pedaços o império, todos eles governados pelo imperador, mas o imperador escolhia um governador para cada pedacinho desse para ele administrar. Então, o império era grande, o imperador, para administrar melhor, dividiu todo o império e colocou um governador para cada região. Essas províncias, essas regiões que foi dividido o império, eram chamadas de satrápias. Cada uma delas era governada por um sátrapa, ou seja, governador. Mas só que o imperador ele não confiava totalmente nesses governadores, digamos assim. E aí sempre tinha fiscais na região, principalmente para a questão de cobrança de imposto, entre outras coisas, mas principalmente o rei criou uma rede de espiões. Esses espiões tinham o objetivo de fiscalizar esses governadores para ver se eles não estavam fazendo algo de errado, tramando aí para derrubar o rei ou coisa do tipo. Esses espiões ficaram conhecidos como olhos e ouvidos do rei, né? Eles estavam de olho aí se alguém quisesse fazer algum mal ao rei. Construíram, né, o império, como era muito grande, o imperador mandou construir, né? Então houve grandes construções de infraestrutura que viabilizavam as necessidades do império. Por exemplo, a construção de grandes estradas, né, que fazia com que houvesse uma mobilidade maior, entre outras obras públicas. Produção? Vamos falar um pouquinho agora sobre a religião persa. A princípio, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Porém, depois, influenciado por um cara chamado Zaratustra, professor, esse era o nome do cara, era o nome do cara, Zaratustra, né? Que foi o que ele aí faz, a base para uma religião chamada Zoroastrismo, né?
Ele era chamado também de Zoroastro, só o nome simples. Influenciado por Zaratustra, eles passaram a acreditar em apenas duas divindades. Veja, eles acreditavam em várias, tá? Eles acreditavam em várias, ou seja, eles eram politeístas. Mas depois, quando esse cara chegou, eles passaram a acreditar em duas, tá? Então, eles deixaram de ser politeístas e passaram a ser dualistas. Duas vem de dois. Se fosse monoteísta, seria um, mas aí eles passaram a acreditar em duas divindades. Ou seja, eles se tornaram dualistas. Guarda bem essa palavra. E aí passaram a acreditar em apenas dois. Azura, Alura, que era o do bem, Arimã, que era o do mal, e aí a prática da vida cotidiana que diria, né? Se a pessoa fosse bacana, ia ficar com o do mal, sofrendo lá. Se a pessoa fosse boa, ia ficar com o do bem, vivendo bem depois da morte. Se fizesse mal, ia ficar com a divindade ruim, sofrendo aí pelas maldades que fez, né? Essa era de maneira simples, né? Simplificada. Mas aí, no final das contas, o que eu quero que vocês tenham sobre a religião é que eles eram politeístas e depois se tornaram dualistas. Beleza? Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí seu like, curta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer. A gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!